Gênesis 19, vamos abrir a palavra do Senhor. Nós estamos nas últimas semanas meditando no capítulo 19 de Gênesis. Essas mensagens elas são parte de uma série que nós começamos alguns meses atrás a respeito da vida do patriarca Abraão. E nós paramos no capítulo 19 porque é um capítulo que tem muita informação interessante, que seria quase um crime passar por cima dele de modo superficial. Nós já vimos que a pessoa mais comentada do capítulo 19 de Gênesis é Ló. O escritor sagrado, que no caso é Moisés, que fez o registro desse relato, é como se ele estivesse tentando demonstrar as consequências das escolhas que Ló fez, escolhas que ele fez ainda quando era jovem. Ele se separou de Abraão, ele não quis viver como um peregrino, ele optou por aquela aparente segurança de uma vida dentro de uma cidade, com muros, cercados de oportunidade de ganhar muito dinheiro, de ter poder, influência, e de fato ele conquistou todas essas coisas pelas quais as pessoas hoje se doam e dão a sua vida para conseguir, e ele conseguiu tudo isso. Ele é um homem de Deus, nós vimos isso, mas essa convivência dele demasiada com pessoas mundanas, ao mesmo tempo que essa falta de foco no reino de Deus e na pessoa de Deus, produziu nele uma espécie de um caráter lento, um sujeito que não tinha prontidão em obedecer ao Senhor. Nós vimos isso na última semana. Nós vimos que ele resistiu em sair da cidade de Sodoma, mesmo diante de todos os avisos, os anjos dizendo, apressando ele, mas ele resiste em sair daquela cidade, ao ponto de os anjos terem que puxar ele, a sua mulher, suas filhas pelas mãos, e tirá-los daquela cidade antes que o juízo de Deus chegasse ali. Nós destacamos que o texto sagrado, Gênesis 19, demonstra que esse gesto de Deus tirar ele da cidade de Sodoma, mesmo a contragosto, foi um gesto de misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia, Deus mostrou bondade, generosidade com ele, apesar de toda a relutância dele em obedecer ao Senhor. Hoje, na nossa meditação, eu quero visitar com vocês uma personagem do capítulo 19, que é mencionada apenas de relance. Capítulo 19, verso 26. Nós temos aqui a pessoa que queremos olhar essa manhã e considerar. Gênesis 19, verso 26, diz assim: E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Essa é a totalidade de informações que temos a respeito da mulher de Ló nesse capítulo. Ela tinha recebido uma ordem de Deus para não olhar para trás. Ela desobedeceu ao Senhor, olhando para trás, e nós já falamos semana passada que esse gesto de olhar para trás é mais do que virar o pescoço e fazer assim. Esse gesto era um gesto que manifestava o coração dela, era um gesto que demonstrava que interiormente ela amava Sodoma, ela queria estar em Sodoma, e ela estava lamentando muito ter que deixar de lá, e por conta desse seu comportamento e comprometimento completo com Sodoma, Deus a matou. E isso é tudo o que o texto sagrado diz a respeito dela. Você poderia dizer, mas se a Bíblia fala tão pouco a respeito dessa mulher, por que dedicar uma mensagem toda a considerar a vida dela? A resposta é simples. Jesus falou a respeito dessa mulher. Jesus usou essa mulher como exemplo para o seu povo. Então nós vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 17, e nós vamos tentar compreender o contexto em que o Senhor Jesus fala a respeito da mulher de Ló. Queria dizer aos irmãos que muito da nossa reflexão essa manhã eu devo a um pastor que viveu no século XIX, chamado J.C. Ryle. Há certos autores que você lê e é como se eles destravassem a sua mente para você considerar o texto bíblico numa perspectiva que você nunca tinha olhado, e ele meio que me colocou nesse caminho. Tem até um livro que eu queria mencionar. Gabriel, dá esse livro que está aí do seu lado aí, por favor, esse livro aí.
Eu até queria mencionar para os irmãos esse livro. Se você não leu esse livro ainda, você não pode morrer antes de ler esse livro. Esse livro chama-se Santidade. É um clássico, foi escrito por ele, um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida. E um dos livros que trata a questão da santidade de uma forma muito simples, mas com imensa profundidade. Já fui abençoado diversas vezes. De vez em quando eu volto para esse livro. Muitas ideias que às vezes digo nos sermões são ideias que eu li a partir dele, que ele me ajudou a perceber. Então, se você não leu esse livro, o pastor pode emprestar para você ler, desde que você devolva, não vá pecar. Você vai ler sobre santidade e não vai roubar o livro do pastor, né? Mas é um livro bom para você ter em casa, é um livro bom para você adquirir também. Então, espere aí uma promoção de livros e adquira, porque vale a pena você ter esse livro lá na sua biblioteca. Lucas 17, verso 32, que temos as palavras de Jesus. E essa aqui é a explicação a respeito da relevância dessa mensagem. Lucas 17, 32 diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Então, irmãos, antes de tudo eu queria dizer que essa meditação hoje não é meditação exclusiva para as mulheres. Você pode pensar, vai falar da mulher de Ló, então está se dirigindo às mulheres. Negativo. Jesus emprestou a mulher de Ló como um exemplo para todos os seus discípulos. E essa mulher, como nós já dissemos, ela professou a verdadeira fé. Ela foi casada com um homem íntegro. Ela deixou Sodoma no dia da sua destruição. E num gesto de desobediência e de apego ao mundo, ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. E o Senhor Jesus toma essa mulher como exemplo e diz para todo o seu povo e hoje para a sua igreja: lembrai-vos da mulher de Ló. Então eu elaborei algumas perguntas para tentar guiar a nossa meditação enquanto a gente considera essa mulher como exemplo. Então a primeira pergunta que eu queria responder é essa: o que é que torna essa advertência tão séria? Por que que Jesus, podendo lançar mão de tantos exemplos, ele lançou mão logo da mulher de Ló? Por que essa advertência é solene para a gente hoje? Nós que estamos há 2000 anos depois de Jesus, por que é fundamental a gente considerar a mulher de Ló? A primeira resposta é que é por conta da própria mulher de Ló, da própria pessoa que Jesus usou como exemplo. Jesus não mandou você recordar de Abraão, não mandou você recordar de Isaac, não mandou você recordar de Elias, de Davi, ou das mulheres Ana, ou das outras grandes mulheres, Ruth, da Sagrada Escritura. Ele poderia usar qualquer uma dessas pessoas que foram pessoas importantes na Sagrada Escritura, mas Jesus usou e tomou e nos chamou a lembrar de uma pessoa cuja alma está perdida para sempre. É por isso que essa advertência é importante. Porque Jesus tomou como exemplo para a gente uma pessoa que foi destruída. Então quando ele disse lembrai-vos da mulher de Ló, ele está querendo provocar a nossa mente a considerar a identidade de uma pessoa que foi perdida para sempre. A segunda resposta para essa pergunta, o que faz essa advertência tão importante, é quando nós consideramos o assunto que Jesus estava falando quando deu essa advertência. Qual era o tema do sermão de Jesus? Vamos olhar no capítulo 17, versículo 20, você vai perceber sobre o que Jesus estava falando quando tomou ela como exemplo. Capítulo 17, versículo 20 diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Versículo 24: porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio ao dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló,
comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E no versículo 32, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Qual era o tema que Jesus estava falando quando trouxe essa advertência? Jesus estava falando do fim do mundo. Jesus estava falando da sua segunda vinda. Ele estava falando daquele momento inesperado que as pessoas vão estar comendo, bebendo, levando as suas vidas, ganhando dinheiro, e essas pessoas serão pegas num estado de total despreparo para a sua chegada. Então, quando Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, ele estava falando do fim de tudo, e ele estava falando do total estado de despreparo que a humanidade estará nos dias em que o Senhor Jesus voltar para julgar esse mundo. Então é isso que torna essa advertência tão séria. Mais uma resposta, quando Jesus, por que é importante a gente considerar essa advertência? Por conta da própria pessoa que faz a advertência, é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é amoroso, o Senhor Jesus é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. O Senhor Jesus, quando chegou diante da cidade de Jerusalém e viu a incredulidade daquela cidade, a Bíblia diz que Ele chorou. Quando Ele estava sendo crucificado, Ele orou por aquelas pessoas que estavam crucificando Ele. Mas mesmo assim, Ele chama a sua igreja a considerar esse exemplo. Ele, misericordioso, está chamando o nosso exemplo da alma de uma pessoa que foi perdida para sempre, dizendo para todos nós: lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe uma outra razão que torna essa advertência tão séria? Diz respeito ao grupo que Jesus estava se dirigindo. No versículo 20, você pode perceber que Jesus é interrogado pelos fariseus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Mas no versículo 22, note que ele muda o público que ele está se dirigindo. A seguir, dirigiu-se aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Então essa advertência é séria por conta das pessoas que Jesus está se dirigindo. Jesus não está se dirigindo aos escribas, aos fariseus, aos saduceus, aqueles que o odiavam e o perseguiam. Jesus está dirigindo aos seus discípulos. Jesus está se dirigindo ao seu povo. Jesus está se dirigindo àquelas pessoas que declaravam para todos que eram dele, que pertenciam a ele, que estavam comprometidos com ele. Então Jesus, ele julga proveitoso dar a todos os seus discípulos essa palavra de advertência: lembrai-vos da mulher de Ló. Uma outra coisa, uma outra informação que torna essa advertência tão importante e solene, é o próprio modo como Jesus falou. Jesus não disse simplesmente: tomem cuidado, não sejam como a mulher de Ló. Jesus diz: lembrai-vos. É como se ele estivesse falando com isso, que nós corremos o risco de esquecer esse assunto. Nós corremos riscos de ignorar esse tema. Quando Jesus diz lembrai-vos, é para incitar essas memórias preguiçosas que nós temos. É para manter o caso na nossa mente, manter essa história viva dentro de nós. É isso que ele quer dizer quando fala lembrai-vos da mulher de Ló. Uma segunda pergunta para guiar aqui a nossa meditação: afinal de contas, quem era a mulher de Ló? Quem era? Nós poderíamos defini-la como uma mulher que conheceu a fé verdadeira. Vá comigo a Gênesis capítulo 12. Vamos olhar um pouco dessa mulher e de sua família. Nós já lemos esse texto em outras passagens. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 5. Gênesis 12, primeiro verso, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão:
sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então, quem é a mulher de Ló? A mulher de Ló é uma mulher que teve contato com a fé verdadeira. Os irmãos sabem que nos tempos de Abraão, a fé no Deus verdadeiro era uma coisa muito escassa. Não era uma coisa que estava aberta, latente como nos nossos dias. Não tinha tabernáculo, não tinha templo, não tinha lei de Moisés, não tinha uma classe de sacerdotes. Nós poderíamos dizer que o conhecimento do Deus verdadeiro era restrito a umas poucas famílias agraciadas, e a família de Abraão era uma dessas famílias. O restante da humanidade vivia em escuridão, ignorância, superstição, pecado, trevas, distantes de Deus. E essa mulher, ela é parte dessa família. Então, se nós fôssemos defini-la em uma palavra, eu usaria a palavra agraciada. Ela teve uma graça que as outras pessoas não tiveram. Ela viveu cercada de bons exemplos, tendo conhecimento de Deus e convivência espiritual. Então ela é agraciada. Ela foi uma mulher rodeada de pessoas justas que amavam a Deus. Ela casou-se com um homem íntegro. Ela teve em Abraão, o pai da fé, seu tio, a partir do momento que ela casou com Ló. Ela sabia da fé, ela sabia do temor a Deus, ela sabia da devoção desses dois homens. Ela morou com eles em tendas. Ela pôde ver que na vida de Abraão e de Ló, servir a Deus não era apenas um detalhe. Servir a Deus era um princípio que organizava toda a vida deles, e ela viveu dentro desse ambiente. Tudo isso ela viu, tudo isso ela conheceu, e mais uma vez eu digo para vocês, isso não é um privilégio pequeno. Só poucas famílias tinham esse acesso ao conhecimento de Deus. Mas além disso, além dela conviver com Abraão, ela teve um marido justo por companheiro. Vocês podem ver isso em 2 Pedro capítulo 2. A gente já olhou essa passagem em pelo menos duas outras ocasiões, mas eu creio ser importante a gente olhar de novo, para aquelas pessoas que têm alguma dúvida a respeito do Ló, se ele era de Deus, se ele não era de Deus, porque de fato ele tem algumas posturas ao longo da vida que são meio estranhas. Mas eu creio que aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículo 7, não deixa dúvidas a respeito da identidade desse homem como alguém do Senhor. 2 Pedro capítulo 2, versículo 7, diz assim: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Então ela foi casada com um homem justo. Você viu que 3 vezes o autor sagrado usou a palavra justo para se referir a ele. E nós já falamos que a palavra justo aqui não significa perfeição, mas significa justificado. E Ló, com todos os seus problemas, que nós vamos falar um pouco mais na semana que vem, ele era um homem piedoso. O texto sagrado diz que ele tinha um forte senso de pecado, que ele vivia afligido por causa da libertinagem dos sodomitas, de todos aqueles pecados, que ele vivia atormentado, sofrendo. Essa palavra atormentado no idioma que o Novo Testamento foi escrito, ela é uma palavra usada para se referir à tortura, aquelas torturas para se obter confissão. Então ele era um homem que vivia no seu coração torturado pelo procedimento dos sodomitas, e ela foi casada com esse homem. Então ela foi casada com alguém piedoso.
Ela viveu dentro de um lar, ao lado de uma pessoa que tinha senso de pecado, que sofria quando via as maldades que eram cometidas naquelas duas cidades. Mas mais do que isso, essa mulher, ela também teve contatos pessoais com Deus. Quando Abraão recebeu as promessas, nós acabamos de ler Gênesis capítulo 12, Deus aparecendo a ele, é muito provável que ela estivesse lá. Quando Abraão saiu na sua peregrinação, construindo tendas entre Ai e Betel, ela também estava lá com ele. Quando os anjos vieram a Sodoma e advertir o seu marido que ele deveria imediatamente sair da cidade porque ela seria destruída, ela os viu. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 19, para não ficar apenas na minha palavra. Gênesis capítulo 19, irmãos, e aqui o que nós estamos tentando demonstrar é que ela foi uma mulher que teve contato com o sobrenatural, de uma maneira que provavelmente nem eu e nem você teremos durante toda a nossa vida, mas ela teve um contato muito profundo com o sobrenatural. Gênesis capítulo 19, versículo 12 diz: então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair desse lugar, pois vamos destruir este lugar. Então os anjos enviados por Deus estão na casa dessa mulher, eles estão falando com Ló, e ela está ouvindo, ela está tendo contato com o anjo. Provavelmente todos nós que estamos aqui vamos passar a vida inteira e nunca vamos ver um anjo na vida, mas ela viu, ela teve contato com o sobrenatural. Quando os anjos deram a advertência para não olhar para trás, ela ouviu essa advertência diretamente dos anjos. Quando os anjos puniram os sodomitas, cegando eles para que eles não entrassem na casa de Ló e estuprassem toda a família, ela estava lá presenciando isso, demonstrações de poder de Deus de uma maneira que ninguém nunca viu. E mais do que isso, os anjos tomaram ela pela mão. Olha capítulo 19, verso 16. Como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Você já pegou na mão de um anjo? Você nunca nem viu, né? Quanto mais pegar na mão. Todas essas coisas que nós estamos falando aqui, irmãos, é para demonstrar que essa mulher, ela teve um privilégio que muitas pessoas não tiveram. Muitas pessoas. Ela teve conhecimento de Deus, ela teve contatos pessoais com Deus, ela viu manifestação do poder de Deus, ela conviveu ao lado de pessoas piedosas, ela teve tudo aquilo que as pessoas desejam, aquelas pessoas que são do Senhor e são espirituais. Isso, então, nos leva à terceira questão. Qual foi o fim dela? Qual foi o fim dela? Uma pessoa tão privilegiada, o que foi que esses privilégios produziu em seu coração? Nós poderemos dizer que ela morreu sem a graça de Deus, morreu sem arrependimento e morreu descrente. Apesar de todas as oportunidades, apesar de todos os meios de graças, apesar de todas as mensagens que ela recebeu do céu, os olhos do seu entendimento espiritual nunca foram abertos, sua consciência nunca foi despertada para com o Senhor, e ela nunca foi trazida a um estado de obediência, de conversão verdadeira ao Senhor. Suas afeições nunca foram fixadas no Senhor. A sua religião foi uma religião de conveniência. Ela apenas colocou uma máscara para disfarçar o seu proceder na frente do seu marido. Ela se acomodou à religiosidade da sua casa. Ela foi conduzida passivamente pelos caminhos do Senhor, enquanto ela nunca tinha tido de fato um encontro pessoal com Ele. Em todo esse tempo, o mundo estava no seu coração e o seu coração estava no mundo. E foi nesse estado que ela viveu, e foi nesse estado que ela morreu. Quando Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, é para trazer à nossa mente que essa pessoa, ela sempre vai ser lembrada como alguém que, embora tivesse tido todos os privilégios espirituais, ela viveu num estado de apego ao mundo, totalmente comprometida com as coisas daqui,
sem levar o reino de Deus em consideração, sem buscar as coisas do alto. Ela viveu explicitamente preocupada com aquelas coisas que as pessoas correm atrás: riqueza, popularidade, influência, poder. Ela viveu a sua vida correndo atrás disso, e ela perdeu a sua alma por causa dessa escolha de vida, mesmo estando no meio do povo de Deus. Ela era uma sodomita de coração. Ela tinha um certo apreço por Deus, mas ela nunca se rendeu a Ele. Ela foi engolida pelo seu mundanismo, pelo seu paganismo, apesar de estar no meio do povo de Deus. Pois bem, meus irmãos, isso nos leva talvez à parte mais importante da mensagem. O que é que isso tem a ver com a gente? O que nós podemos aprender desse evento? Quando Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, Ele também estava falando comigo, Ele também estava falando com você. Então o que nós aprendemos desse evento? Primeiro é que a mera possessão de privilégios espirituais não salva a alma de ninguém. Você pode ter oportunidades espirituais de todo tipo, você pode ter meios de graça, vantagens, você pode frequentar uma boa igreja, ouvir uma boa pregação, você pode ter instrução com profundidade, você pode morar no meio da luz, do conhecimento, da santidade, estar cercado de boa companhia, e mesmo assim você permanecer não convertido. Você pode desenvolver uma casca cristã, uma aparência, uma forma, mas não ter a essência cristã, não ter o testemunho do Espírito Santo no seu coração, e por dentro dessa casca encontrar-se uma pessoa mundana, perdida, que não tem arrependimento, que não tem desejo por Deus, que não ama ao Senhor. E é possível você permanecer com essa casca, descansado nessa casca, e ainda assim está perdido para sempre. Essa é a advertência de Jesus. Quero lembrar vocês, irmãos, que para salvar uma alma, é necessário um elemento que é muito mais profundo do que os privilégios que nós podemos ter exteriormente. Na Bíblia nós temos Joabe, que foi o capitão de Davi, nós temos Geazi, que era o companheiro de Eliseu, nós temos Demas, que era o companheiro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo faz até elogios a ele. E nós temos essa mulher que é chamada por Jesus como exemplo para todos nós. E sabe o que todos eles têm em comum? Eles morreram nos seus pecados. Eles morreram sem arrependimento, eles morreram sem conversão, eles morreram sem vida eterna, apesar de estarem cercados de conhecimento, de advertência, de muitas oportunidades. O que eu queria dizer, meus irmãos, a todos nós essa manhã, é que nós devemos valorizar os nossos privilégios espirituais, mas nós não podemos descansar neles. Nós devemos nos beneficiar deles, mas nunca colocá-los no lugar do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ter gratidão por eles, mas lembrar que eles por si sós não transformam o nosso coração, e que se nós não usarmos os privilégios que Deus nos dá para o bem, esses privilégios irão nos causar dano. Eles vão cauterizar a nossa consciência, eles vão aumentar a nossa responsabilidade, e eles vão agravar a nossa condenação. Nada mais endurece o coração de uma pessoa do que o contato estéril com coisas espirituais, saiba disso. As pessoas mais endurecidas que existem nesse mundo não são os ateus, não são os incrédulos, não são aqueles que ficam levantando os punhos contra o céu. As pessoas mais endurecidas que existem são aquelas que semana após semana, elas são advertidas pelo Espírito Santo, elas são questionadas, a palavra de Deus vem, o Espírito Santo de Deus fala, e essas pessoas se mantêm endurecidas. Essas são as pessoas mais cauterizadas que tem. Essas são as pessoas que pegam os privilégios que Deus entrega e transformam isso num grande mal para a sua própria alma. Então considere bem isso que está sendo dito essa manhã. Você vai a uma igreja, ouve sermões, aprendeu umas coisas de teologia, participa de alguma coisa da igreja, isso é um grande privilégio, de fato. Mas a questão fundamental, no final das contas, é se você tem o Espírito Santo no seu coração, se você creu em Jesus.
se você já morreu para esse mundo, se você já ressuscitou com Cristo, se você anda em novidade de vida, porque se esse não é o seu caso, você não é melhor do que a esposa de Ló. Tenha certeza disso. Queria falar com os filhos de pais crentes, incluindo o meu próprio. Nascer num lar cristão é um grande privilégio, um grande privilégio. Desde antes meu filho nascer, eu já orava por ele, eu já clamava por ele. E isso é um grande privilégio. Ouvir e aprender o Evangelho desde cedo é um privilégio. Ser poupado de muitos pecados e atividades mundanas é um imenso privilégio. Mas você que é filho de pai crente, você tem que tomar cuidado, para que no meio de todos esses privilégios, você se torne uma pessoa estéril e infrutífera no Senhor. Vocês precisam cuidar do coração de vocês, para que o coração de vocês não permaneça duro, não arrependido, mundano. Vocês precisam lembrar que vocês nunca vão entrar no céu por causa da fé e do amor que os seus pais têm pelo Senhor. Vocês precisam ter sua própria experiência com Deus, a sua própria conversão, o seu próprio arrependimento. Vocês mesmos precisam comer do pão da vida, ter a sua própria santificação, porque se não for assim, vocês não serão melhores do que a esposa de Ló. Mas para você que é convertido já, lembre-se que Jesus está falando com você quando ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele estava falando com seus discípulos. E a questão que Jesus está colocando é: se nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, como nós reagimos à palavra de Deus, se nós estamos nos permitindo ser endurecidos pelo engano do pecado, flertando com o mundo, se nós somos pessoas que vivem na expectativa do retorno imediato de Jesus, ou se nós somos essas pessoas que, à semelhança daqueles que Jesus citou nos dias de Noé e de Ló, só estão preocupados em comer, beber, viver, ganhar dinheiro, ter popularidade, conquistar alguma coisa. Se você é esse tipo de pessoa, ao mesmo caráter do povo de Sodoma, ou das pessoas do tempo de Noé, se você é esse tipo de pessoa, ou se você é alguém que vive na expectativa, eu estou aguardando o momento, eu estou aguardando um momento que vai ser como um relâmpago, a chegada do meu Senhor, a visita do Senhor Jesus Cristo para esse mundo, que vai vir me tirar daqui, que vai me salvar e vai julgar esse mundo. Eu quero dizer a você essa manhã que a falta de crescimento espiritual endurece o seu coração, endurece seu coração. Então quando Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló, é para te chamar a atenção disso. Você precisa continuar crescendo, você precisa continuar mortificando a carne dentro de você, você precisa continuar clamando a Deus por arrependimento todos os dias, procurando direcionar os seus afetos para o Senhor. E essa manhã, se você se encontra nessa situação, vem até Jesus para você ser curado. Se você se encontra como a mulher de Ló, ou como as pessoas nos dias de Noé, que estão simplesmente preocupados com as coisas que aqui estão acontecendo, vem até Jesus. Jesus vai curar você, Jesus vai te dar uma nova perspectiva, Jesus vai abrir os seus olhos espirituais e você vai finalmente perceber ao Senhor. Portanto, meus irmãos, vamos lembrar da palavra de Jesus, vamos lembrar que os privilégios espirituais não podem salvar, vamos agradecer pelos privilégios, mas vamos lembrar que no final de tudo, nós precisamos do Espírito Santo, porque é só Ele que vai dar sentido à nossa vida cristã. Portanto, que Deus nos abençoe essa manhã, e que nós lembremos da mulher de Ló. Amém. Amém. Vamos orar todos juntos ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, nós louvamos pela tua santa palavra. Tua palavra, Senhor, chega fundo no nosso coração, vai até os locais mais escondidos da nossa alma,
E nós estamos aqui, Senhor, considerando as Tuas palavras essa manhã, lembrando dessa mulher. Foi o Senhor que disse para nós fazermos isso. E olhando para o Seu exemplo, Pai, o nosso coração se enche de temor e de tremor. E nós oramos ao Senhor essa manhã, dizendo que nós não queremos experimentar esse tipo de vida. Nós não queremos uma vida marcada pelo mundanismo, pela maldade, pelo pecado. Nós queremos, Senhor, ter uma vida que Te agrada. Mas Tu conheces o nosso coração, sabe que nós somos fracos, sabe que nós pecamos a todos os momentos, que nós fazemos aquilo que não Te agrada. Nós clamamos, Senhor, por uma renovação completa de mente, de coração, que o Teu Santo Espírito nos transforme. Nós não somos nada, Senhor, diante de Ti. Nós sequer temos o direito de chegar na Tua presença e falar contigo, mas nós estamos aqui porque nós confiamos naquilo que Cristo fez. Nós confiamos que a justiça dele carregou o nosso pecado. Nós confiamos que a santidade dele foi depositada em nossa conta. Nós cremos que as fraquezas nossas foram lançadas sobre ele. E é por isso, Senhor, que nós ousamos falar com o Senhor, mesmo com o nosso coração cheio de pecado. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor nos conceda nessa manhã um coração que seja completamente Teu, um coração íntegro. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar a vida de um modo diferente, a não ter simplesmente os mesmos valores que as pessoas que não Te conhecem têm. Nós queremos de fato Te conhecer, Senhor. Nós queremos tirar proveito dos benefícios espirituais que o Senhor nos dá, da palavra, da igreja, dos irmãos, das boas companhias, das canções. Nós não queremos que essas coisas se tornem estéreis em nosso coração. Nós queremos que elas nos transformem, que elas nos ajudem a perceber um pouco mais da Tua beleza e grandeza. Nós queremos, Senhor, ter uma vida que agrada o Teu nome nesse mundo. E nós pedimos as Tuas bênçãos, ó Pai, para que isso ocorra, para que nenhum de nós seja encontrado como a mulher de Ló, perdida, apesar de cercada de todas as oportunidades. Nós clamamos pelos nossos filhos, Senhor. Nós pedimos a Tua misericórdia para ele. Nós não geramos filhos para ir para o inferno, Pai. Nós geramos filhos para ir para o céu, para serem do Senhor. Nós clamamos, ó Deus, que pelo amor que o Senhor tem a Jesus, salve as nossas crianças, dá-lhes do Teu Espírito, permitam que elas bebam da água da vida, comam do pão vivo que desceu do céu, que elas tenham uma experiência verdadeira e profunda de conversão contigo, que elas não vivam apenas uma máscara religiosa por conta de uma acomodação à nossa família, mas que elas tenham, Senhor, de fato um encontro transformador e impactante, profundo contigo, de conversão, de transformação de vida, e que elas se tornem grandes no Teu reino, espalhando a Tua glória por todo esse mundo. Nós agradecemos por essa manhã, e nós pedimos por aquelas pessoas que se encontram na situação da mulher de Ló, que o Teu Santo Espírito tenha misericórdia, que o Senhor abra a mente, o coração, e que elas percebam o estado que estão, e se refugiem imediatamente em Jesus para serem curadas. Essa é a nossa oração a Ti nesse dia, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.